aqui mais uma vez e hoje nós vamos utilizar esse circuito integrado, o 74LS73A, que ele implementa dois flip-flops do tipo JK para construir um circuito bem interessante e que pode até ser utilizado como um brinquedo, como uma diversão aí para vocês. Nós vamos construir hoje um contador binário a partir do uso do flip-flop JK, mas como aplicação nós vamos utilizar essa contagem para simular um dado eletrônico. Vamos entender direitinho agora como é que funciona esse processo da construção do contador binário e em seguida vamos passar a apresentar como é que nós vamos transformar essa contagem para a representação do jogo do dado. Vamos ver também o que foi que nós adicionamos para introduzir a aleatoriedade do jogo de dado no nosso circuito da prática. Utilizando um flip-flop JK sensível à borda de descida do clock, nós já sabemos que apenas durante as bordas de descida do nosso sinal de clock é que vai existir a atualização do sinal na saída do flip-flop JK. Se nesse circuito nós curto-circuitarmos as entradas J e K e interligarmos ao VCC, nós estamos construindo um segundo tipo de flip-flop conhecido como flip-flop T. T do inglês de toggle, da inversão. O que é que vai acontecer nessa inversão? Se nós lembrarmos da tabela verdade do flip-flop JK, quando as duas entradas J e K estão conectadas ao nível lógico alto, vai acontecer a inversão da saída anterior armazenada no nosso circuito flip-flop. Assim, nesse primeiro flip-flop JK, a cada borda de descida do clock vai acontecer uma atualização na saída Q, de modo que nós vamos ter um sinal com esse comportamento. Isso já seria uma contagem binária, mas uma contagem com um único bit, que não é o que nós precisamos. Então o que é que nós vamos fazer para adicionar mais dígitos a essa contagem? Nós vamos pegar essa saída Q e interligá-la ao clock de um segundo flip-flop JK, que também tem as entradas J e K conectadas ao VCC, ou seja, mais um flip-flop JK naquela configuração que nós definimos como a configuração do flip-flop T. O que é que nós vamos ter agora? Como esse segundo flip-flop ele também é sensível à borda de descida do clock, sempre que houver uma borda de descida na saída do primeiro flip-flop, o segundo flip-flop atualizará a sua saída. Desse modo, nós vamos ter um sinal na saída do segundo flip-flop representado aqui pela linha em rosa. Da mesma forma, se eu quero adicionar um terceiro flip-flop para termos uma contagem com 3 dígitos, ou seja, vamos contar com essa estrutura de 0 até 7, eu vou fazer o mesmo procedimento, conecto a saída do segundo flip-flop, a entrada de clock do terceiro, que também tem as entradas J e K interligadas ao VCC. Mais uma vez, na borda de descida da saída do segundo flip-flop, nós vamos ter a atualização do nosso terceiro e último flip-flop de hoje, de modo que a saída desse terceiro flip-flop é representada pela linha em amarelo. Se nós observarmos bem, as saídas desses flip-flops formam a nossa contagem binária de 0 até 7, como já previsto. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 e assim sucessivamente. Então esse é o princípio de construção de um circuito contador que nós chamamos contador assíncrono. Por que assíncrono? Porque a atualização de cada um dos dígitos que formam essa contagem, ela não é definida com base no pulso de clock. Veja que apenas o primeiro flip-flop, o que representa o dígito menos significativo, vai ter a sua atualização definida com base no circuito de clock. Os demais vão sempre ser atualizados de acordo com as saídas do seu flip-flop imediatamente anterior. Então, por isso, nós chamamos esse circuito de circuito contador crescente assíncrono. Além de contar, esse circuito ele também é utilizado como um divisor de frequência. Veja, se eu chamo de F a frequência do meu pulso de clock, qual é a frequência que eu vou ter na saída do meu dígito menos significativo aqui do meu contador? Se nós analisarmos aqui pelo período, nós vamos ter uma frequência dividido por 2.
No segundo flip-flop, nós já vamos ter essa frequência dividida por 4. É só contarmos aqui durante esse período quantos pulsos de clock nós obtivemos. E no último flip-flop, a frequência já vai ser dividida por 8. Em algumas aplicações, esse processo de divisão da frequência ela é muito útil. Então, uma forma de se realizar essa divisão é através do circuito contador que nós podemos implementar com os flip-flops. Então, resumindo, pessoal, sempre que nós queremos construir um contador crescente, se nós observarmos na transição do 1 para o 0 do dígito menos significativo, vai haver a mudança do dígito subsequente. Da mesma forma, desse dígito representado aqui em rosa, na transição de 1 para 0, nós vamos ter a atualização do dígito subsequente, no caso aqui, do nosso dígito mais significativo. Mas não é exatamente isso que nós queremos no nosso jogo de dados. Nós queremos mostrar como saída alguma coisa que lembre o dado real, que eu representei por essa figura aí, em que eu uso 7 LEDs que foram chamados conforme essas numerações que estão contidas em cada um desses LEDs. E como é que nós vamos fazer para transformarmos essa contagem binária que nós já construímos com os flip-flops JK naquela representação que nós conhecemos do jogo de dados? Nós vamos construir um circuito combinacional de modo que possamos representar cada uma das condições indicadas pela contagem binária, resultando em uma sequência de LEDs que serão acesas conforme essas expressões que nós vemos aqui. Então veja, quando eu tenho a contagem em 1, apenas o LED do centro do dado, que eu chamei de S0, ele irá acender. Quando a contagem é 2, irão acender os LEDs 1 e 6. No 3, eu já irei acender o LED 0, o 1 e o 6, e assim sucessivamente. Assim, no projeto de hoje, além do circuito sequencial que constrói o contador binário de 3 dígitos, nós vamos utilizar um circuito combinacional para transformar essa contagem em uma representação que nos é mais agradável. E como foi que eu construí esse circuito combinacional? Nós já vimos aqui no canal que a construção de um circuito combinacional ela se inicia a partir da análise da tabela verdade desse circuito, que no nosso caso nós podemos representar por essas expressões. Então, quando é que o meu LED 0, o LED do centro do meu dado, ele deve acender? Quando nós tivermos o minitermo 1, ou o minitermo 3, ou o minitermo 5. Então, a expressão lógica para a saída S0 será M1, ou M3, ou M5. Já para o LED 1, que é esse LED do canto superior esquerdo, ele deve acender quando nós tivermos as condições que indicam o minitermo 2, minitermo 3, 4, 5 e 6. Essa será a expressão lógica para essa saída S1. Na saída S2, o LED do canto superior direito, esse LED ele deve acender nas condições em que nós tenhamos os minitermos 4, 5 e 6. Veja que é bem simples, é só analisarmos a estrutura que nós escolhemos para o dado e associarmos as condições para cada posição de LEDs. Aqui você já está vendo que o nosso jogo ele não vai ser 100% igual ao jogo de dado real. Por quê? Porque a nossa contagem inclui o 0 e inclui o 7, que são numerações que um dado convencional não possui. Mas analisando o datasheet do CI 74LS73, vocês vão encontrar uma opção que permite que nós possamos construir um circuito adicional para parar a contagem em 6. Eu sugiro que vocês baixem o material que eu disponibilizei aí na descrição do vídeo, onde vocês vão encontrar todo o material que eu utilizei para a construção desse projeto e tentem construir esse circuito que faz com que a contagem seja só de 1 até 6. Quem tiver sugestões de como resolver esse problema, pode colocar aí nos comentários que nós podemos fazer um próximo vídeo adicionando essas modificações. Voltando aqui às nossas expressões lógicas, veja que as expressões do LED 1 e do LED 6 são iguais, assim como são iguais as expressões para os LEDs 2 e 5 e para os LEDs 3 e 4. Entretanto, essas expressões elas podem ser diminuídas utilizando aquela metodologia do mapa de V de Carnot
que nós já temos vídeo aqui sobre isso. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar esse vídeo listado aqui nos cards para que vocês possam analisar e acompanhar direitinho como é que nós fazemos a simplificação de expressões lógicas utilizando o mapa de Veite-Carnot. Então as nossas expressões lógicas para as saídas do nosso dado, elas ficaram dessa forma aqui. S0 será C AND A barrado ou B. Já o S1 e o S6 possuem uma expressão um pouco maior, que é dada por A barrado B ou A AND B barrado ou C barrado. E o S2 e S5 é dado por A AND B barrado e C barrado. E por fim o S3 e o S4 será dado por A, B e C barrado. Esse é todo o procedimento que nós utilizamos para a construção desse circuito. Falta agora analisarmos como foi que foi adicionado a aleatoriedade do jogo de dados. Vamos lá para o esquemático que eu vou mostrar isso para vocês. Esse é o esquema do nosso circuito, pessoal. Veja que eu tenho aqui no centro o nosso contador binário de 3 bits, formados utilizando o CI 74LS73, aquela conexão entre o J, o K e o VCC, realizada aqui em todos os módulos do CI, e também eu interliguei ao VCC o pino de reset desses flip-flops. Isso faz com que nós consigamos contar sem reiniciar a contagem de cada um desses flip-flops. Como nós já tínhamos previsto, os clocks dos flip-flops que vão implementar o dígito mais significativo e o segundo mais significativo, eles são interligados às saídas dos flip-flops anteriores. Apenas o primeiro flip-flop ele tem o seu pulso de clock definido por um circuito externo. Esse circuito externo, se nós analisarmos aqui, ele foi implementado com o nosso amiguinho LM555 na configuração astável. E aí veja o que foi que eu fiz. Eu adicionei um botão a essa malha que define a frequência de oscilação aqui do pino 3 do meu LM555 e coloquei em paralelo com essa malha um capacitor de 470 microfarads. Para quê? O que é que vai acontecer? Quando eu pressiono esse botão, os 5 volts da fonte alimentarão o meu circuito que define a frequência da saída do circuito 555 e ao mesmo tempo irá carregar o capacitor de 470 microfarads. Então quando eu solto esse botão, aquela energia que estava armazenada no capacitor de 470 microfarads, ela vai ser entregue a essa malha do nosso LM555, fazendo com que o circuito permaneça funcionando por algum tempo a mais. Foi assim que nós conseguimos construir o efeito de aleatoriedade para esse nosso jogo de dados. Nós temos aqui embaixo o nosso circuito combinacional, formado apenas por portas lógicas básicas, porta lógica NOT, AND e OR. E temos aqui, por fim, a representação do nosso dado. É a interface que nós construímos para representar o nosso dado eletrônico. Todo esse material está disponível para vocês baixarem aí na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais e fazer o download de todos esses arquivos. Vamos agora para a bancada ver como é que vai funcionar esse dado eletrônico, que ficou muito legal e eu já vou avisando, ele é viciante. Esse aqui é o nosso circuito. Nós temos aqui os dois circuitos integrados 74LS 73A e aqui no centro da nossa protoboard nós temos o CI LM555 configurado naquela configuração astável que nós já vimos lá no computador. Esse é aquele capacitor de 470 microfarads que vai armazenar energia enquanto nós estivermos pressionando esse botão para fazer aquele efeito da aleatoriedade do jogo de dados. Na parte inferior do nosso circuito, nós temos o circuito combinacional, formado aqui pelo CI 74HC04, 74HC08, o 7432 e mais um 74HC08. Eles implementam aquelas expressões lógicas que vão converter a contagem binária, que nós vamos ver aqui nesses 3 LEDs da parte superior, para a representação
do formato do dado que eu montei conforme mostrado aqui nesse canto inferior direito da nossa protoboard. Então, se eu pressiono o botão, veja que a contagem binária vai acontecendo, enquanto isso o meu dado vai modificando a sua representação. Se eu solto o botão, a energia armazenada no capacitor vai fazer com que o circuito funcione por mais algum tempo. Vamos ver como é que vai ficar a forma de onda desse clock lá no osciloscópio. Já conectei aqui o nosso osciloscópio e aí vocês vão ver que quando eu pressiono aqui a tecla no nosso protoboard, eu tenho ali o trem de pulso na tela do osciloscópio. Veja que eu tenho uma frequência de aproximadamente 11 Hz nesse 555 e quando eu solto esse botão, veja que os pulsos eles vão se alargando até que a oscilação ela para. Então é o funcionamento do nosso circuito da aleatoriedade para o nosso jogo de dados. Mais uma vez aqui com o nosso circuito, eu vou pressionar a chave para jogar e aí vocês veem que a contagem binária ela é executada aqui na parte superior e esses valores eles são transformados, são convertidos através desse circuito combinacional na representação que nós temos do dado. Veja que nesse caso, o valor selecionado aleatoriamente foi 7, que como nós já sabemos, não existe equivalente no jogo convencional de dados. Então você pode criar uma regra para dar uma bonificação ao jogador que obteve essa pontuação ou mesmo uma penalidade. Se eu pressiono uma única vez, rapidamente o botão, o valor selecionado ali foi 4 e eu tenho a representação aqui do 4 no jogo de dados. Na contagem binária nós temos 1, 0, 0. Pressionando mais uma vez, veja que a contagem ela acontece mesmo após pressionado o botão por causa da energia armazenada nesse capacitor e nesse momento eu selecionei o 001, que é o 1 representado aqui pelo LED central do nosso jogo de dados. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal, que nós ainda vamos trazer bastante projetos interessantes como esse para vocês fazerem e aprenderem com a gente. Valeu e até o nosso próximo vídeo.